380 milhões de reais, ou um pouquinho mais que isso, dependendo da cotação atual do dólar, do euro. Cara, o Textor estima aí que dê para conseguir 60 milhões de euros pelo Luiz Henrique. Rapaz, será? Eu acho que é um valor, é tipo o que o Dinamo tá fazendo com o Botafogo com relação ao Bitelo. Joga o valor lá no alto, para quando vierem com o valor aqui, e descendo, e o cara vai subindo, e por aí vai, até chegar no valor no meio do caminho. Cara, 60 milhões de euros é muito dinheiro. O Botafogo pagou 20 milhões de euros pelo Luiz Henrique. Eu acho que 40 e poucos milhões de euros, que é mais que o dobro, já é uma baita venda, e eu aceitaria. Agora o Textor sabe melhor que eu, né? Ele sabe dos negócios dele e dos valores que ele pode vender ou não o jogador. Ali, os sócios dele da Eagle, né? Isso é uma informação do Rizek, no Seleção Sport TV de hoje. Vamos reagir a esse programa também daqui a pouco. Tem aí o SBT Esportes Rio, Globo Esporte, etc. Muito conteúdo para você aqui no vídeo. Tem Jovem Pan também. Então vamos partir logo para o que interessa, que é o conteúdo. Então, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, área de membros, 4 planos, 3, 5, 15, etc. Valores de todos os tipos, cabe em todos os bolsos. Você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui nesse mês de janeiro, que é menos movimentado, menos views, menos notícia, e a gente ganha menos dinheiro também com a monetização. Então ajuda a gente com o canal, a monetização, o plano de membros ajuda muita gente. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A gente está vendo contratações mais pesadas de quem realmente decidiu mudar o seu elenco, que não são os casos de Corinthians e de Flamengo. Tem a situação do Botafogo, que até o momento também não contratou, só perdeu gente, perdeu o Almada, vai trocar de técnico, inclusive o Botafogo espera anunciar nos próximos dias o técnico. A informação não mudou em relação ao de ontem, André Jardine ainda é o preferido, mas para isso tem que pagar a multa do América, fechar com o Jardine, isso não aconteceu. E o Tite tem alguma chance, Rizé? O Tite, pelo que eu apurei, não. Está no noticiário vinculado ao Botafogo, pelo que eu apurei, é uma fonte bem boa do Botafogo, me garantiu que o Tite não está no radar alvinegro, por uma razão simples, que o Tite não combina com o Botafogo Way. Inclusive, até entreguei a fonte, né? Que o Tite não combina com o jeito do Botafogo dos últimos tempos, do estilo do Botafogo. Então, foi o que eu ouvi, que o Tite não, nesse momento, o Tite já esteve, né? Quando o Luiz Castro caiu, um dos clubes que procura o Tite era o Botafogo. Exemplo de Flamengo, de Corinthians. Nesse momento, a informação que eu tenho é que menor chance, sem chance, é André Jardine e outros 2 nomes que eu não sei quais são. E o martelo deve ser batido nos próximos dias para o Botafogo, pelo menos a expectativa do clube, para o Botafogo ter o seu novo comandante. Só sobre o André Jardine, é um movimento um pouco diferente do feito na busca pelo Arthur Jorge, né? Arthur Jorge foi um oferecimento do Hugo Cajuda, que é empresário do Abel Ferreira aqui no Brasil, e representa outros senadores por aqui também. E aí o Textor encomenda a análise ao scout do Botafogo, e depois da conclusão ali da galera que trabalha lá, ele resolve pela contratação. Dessa vez o movimento é o inverso. O André Jardine foi a primeira opção oferecida pelo scout do Botafogo para substituir o Arthur Jorge. E o Textor o entrevistou no dia 31 de dezembro, como eu contei, ele gostou muito da conversa, o Jardine também gostou, mas o Jardine está empregado. Faz 6 meses que ele renovou o contrato por 2 anos e meio no América. Então assim, o Jardine está na dele. O Botafogo, para trazer o Jardine, que é o preferido, como o Gé vem noticiando, vai ter que pagar a multa ao América e seduzir o André Jardine. Né? Então, mas o Botafogo tem a esperança de anunciar o seu novo comandante nos próximos dias, seja ele o Jardine ou os outros 2 treinadores, que eu não sei quais são, que estão no radar nesse momento de John Textor. De repente paga a multa com a multa do Arthur Jorge. Perfeito, que até o momento não foi paga. Fica elas por elas, né? São de 2 milhões de euros. Até o momento a multa do Arthur Jorge não foi paga. Até o momento o Arthur Jorge está vinculado ao Botafogo. O Almada já foi embora, já se sabia que o Almada iria embora. Gravei hoje no vídeo do GE que o Textor, pelo menos isso me foi dito por ele, tentou a permanência do Luiz Henrique, convenceu o Luiz Henrique a ficar. Muita gente diz, mas já estava acertado que ele ia para o Lyon. Já estava acertado mesmo, que tinha essa possibilidade. Se o Luiz Henrique quisesse, ele iria para o Lyon assim que acabasse a temporada.
Mas o que aconteceu? O Textor tentou convencer o Luiz Henrique a ficar, apresentando prós e contras da saída dele, e é uma decisão tomada pelo jogador. O jogador tomou a decisão de ir embora, ele quer jogar na Europa, quer voltar para a Europa, e aí quando o jogador decide, não tem como. O Textor espera, não sei se ele vai conseguir esse valor, eu acho um valor bem alto, mas ele espera receber pelo Luiz Henrique 60 milhões de euros, é tão alto que é o valor que o Chelsea pagou pelo Estevão, né? E o destino do Luiz Henrique é a Inglaterra, né? Pelo menos com essa informação que o Botafogo trabalha. O Luiz Henrique vai jogar na Inglaterra, decisão tomada pelo atleta de não ficar, ainda que o Botafogo tenha tentado convencê-lo a ficar pelo menos mais um tempo aqui, ficar mais uma temporada. E eu acho que é uma decisão que, embora seja tomada pelo jogador, de cunho pessoal, a gente pode debater os prós e os contras dela pro Luiz Henrique. Os prós são óbvios, né? Vai ganhar o dobro, pelo menos o dobro do que ele ganha aqui. Vai jogar na elite, um jogador desse nível quer estar entre os melhores. Vai jogar, treinar entre os melhores, estar nos melhores gramados, no melhor calendário. Normalmente, quando eu vejo um jogador do nível do Luiz Henrique, eu não tenho dúvida, tem que ir para a Europa. No caso específico dele, eu tenho uma dúvida. O Luiz Henrique é um jogador que já estava na Europa, estava no Betis, não era a estrela do Betis, era um jogador importante no Betis, mas longe de ser a grande estrela do time. E aí o Botafogo traz ele para o Brasil. No Betis, ele sequer era cogitado, como é hoje no Botafogo, como um jogador imprescindível para a seleção brasileira. Então ele chega à seleção brasileira porque aqui no Brasil ele é o rei da América, ele é o craque do Brasileirão, ele ganhou esses 2 prêmios. Rei da América, craque do Brasileirão, ou seja, ele foi o jogador mais decisivo das principais competições do futebol sul-americano. Chega à seleção, com status hoje, eu imagino, de imprescindível, porque ele é o aço do time. O Botafogo joga em função dele, a bola para o Luiz Henrique, o time está muito bem encaixado para ele. Na Europa, eu acho que é bem provável que ele seja mais um, né? Porque ele vai estar na elite, entre os melhores. E aí, será que ele vai ter o mesmo destaque individual que ele tem aqui? E será que isso pode fazer com que, por exemplo, o Endrick, que não está jogando hoje no Real Madrid, saia momentaneamente do radar da seleção? Eu acho que é um risco e ele topou correr esse risco. Acho que depende muito do clube que ele vai jogar. Claro. A gente não tem informação se há alguma proposta, por exemplo, da Premier League. Beleza, mas qual é o clube? Sim, a informação que eu tenho é que ele está... eu não consegui apurar o clube, mas a informação que eu tenho é que o destino dele será a Inglaterra, assim, está quase sacramentado que seja a Inglaterra. Se for isso, eu acho que é uma boa medida pensando na carreira dele. Porque, como você falou, ele vai estar entre os melhores, ele vai se provar no nível maior, ele vai ganhar mais, e ele pode até, no futuro, ter uma outra transferência. O Gabigol deu uma entrevista no Charla, e foi uma frase que repercutiu muito. Foi no Podpah. Foi no Podpah? Isso. Desculpa, Podpah, foi mal. Na qual ele fala que entre ser o 10º na Europa e ser o primeiro aqui, ele prefere ser o primeiro aqui. Muita gente falou, pô, que bobagem, é melhor ser o 10º da elite que o primeiro de um futebol nível B. Normalmente eu concordo com isso, que é melhor você estar na elite. No caso do Luiz Henrique, a minha dúvida é essa, ele já esteve na elite, não conseguiu se destacar e não foi cotado para a seleção brasileira. Aqui hoje, sobrando na turma, ele é o nome certo para a seleção brasileira. Essa é a minha única dúvida. Uma posição de muita concorrência, né? Exato. Ele é o ponta direita, onde você tem o Estevão, que também vai fazer essa travessia para a Europa. Você pode ter um Rafinha, quando Savinho. o Neymar voltar. Você tem o Savinho jogando no Manchester City com um tempo maior de adaptação. O Savinho que foi antes, que teve ali o período de Girona para poder se soltar e chegar ao City. Cara, é um movimento muito arriscado, principalmente porque a Copa é daqui a 1 ano e meio. Mas olha, deixa eu tentar entrar um pouco tentar entrar na cabeça do Luiz Henrique e do seu staff. Qual é a garantia que o Luiz Henrique tem que o Botafogo de 2025 vai ser o Botafogo de 2024, no sentido de te oferecer um time que esteja ajeitado, né? O Botafogo passeou na temporada, foi uma grande temporada do Botafogo 24. 25, sem o técnico, sem o Almada. Né? Só esses dois aí, eu não vou nem entrar nas outras pequenas perdas, né? Mas essas aí colocam um Botafogo também com ponto de interrogação, também com risco. Então ele tem risco dos dois lados. Perfeito, concordo. É uma boa visão. E com um técnico que talvez não encaixe tão bem quanto ele encaixou com o Arthur Jorge. Não, perfeito. Risco, assim, sair de casa tem risco, né? Exatamente. Mas acordar, sair de casa, você já está correndo risco na vida. O sarrafo técnico do brasileiro, gente, não tem comparação com a Premier League. Peraí.
Estão falando aqui que o André, por exemplo, é um meio-campista dominante aqui, lá ele é um mero jogador de rodízio de elenco. O Luiz, para dar esse passo para a Premier League e sentir que vai jogar, ele tem que estar muito seguro do momento dele. E ele vem jogando muita bola mesmo. Ele pode chegar lá e pode jogar, efetivamente. Vou te falar, eu até admiro a decisão Eu também dele. ia falar isso agora. Mas eu acho que respeito a decisão ele dele. sustentar o nível é Não mais sei se eu fácil faria, aqui. mas eu respeito. Ele sustentar o nível de jogador diferenciado, de ser o cara do time, é mais fácil aqui. Mesmo com essas mudanças. Até porque o Botafogo não mudou tanto a estrutura assim. Claro que perdeu 2 jogadores muito impactantes. Me parece muito claro que vai ter reposição. Acho que, senão, o modelo de negócio do Textor não vai funcionar. Ele precisa trazer outro jogador para valorizar esse cara, para fazer um novo negócio na frente. Tá tudo certo. O Luiz ficando aqui com a estrutura do Botafogo mantida, mesmo com a troca de treinador, ele já conhece o campeonato, conhece a liga, tá perto de casa, tá aos olhos do treinador, do treinador da seleção de uma forma até mais clara. O Dorival é um cara que dá atenção ao futebol brasileiro. Eu acho arriscado o movimento, assim. Eu esperaria porque a Copa tá próxima. É 1 ano e meio. Deve ser 5 ou 6 convocações até lá, né? Eu acho que ele quer se provar. Ele quer se provar. E como você falou, eu admiro essa tentativa desde que seja esse cenário. Clube de Premier League. Por quê? Porque futebol europeu, quando a gente fala, a gente tem que separar o nível da Premier League, o nível de Real e Barcelona, do Bayern de Munique e de alguns outros times ali que a gente vai considerar em cada edição de Champions League. É diferente, por exemplo, dele sair do Botafogo e jogar no Lyon, jogar no Betis, jogar num clube de meio de tabela, por exemplo, do futebol italiano, do futebol espanhol ou do futebol francês. Premier League é Premier League. Qual foi o último jogador brasileiro que saiu daqui e brilhou lá assim de cara? De cara... Gabriel Jesus? Talvez não. O Gabriel levou um tempinho no City pra jogar mais solidamente. De cara... Eu tenho um exemplo contrário aqui na minha mão. Gustavo Scarpa, era o melhor jogador do Brasil, foi lá e não jogou. Não, sim, mas aí é que tá. É o que você falou. Chegou e brilhou? Pô, essa pergunta é boa, hein, cara? Ele tem que estar seguro do nível dele. Agora, também é louvável que ele queira isso. Pô, se eu sou bom, eu quero me provar onde estão os melhores. Assim, o Martinelli foi bem lá, né? Mas o Martinelli aqui ele nem chegou a arrebentar, né? Eles são Por muito isso que foi cedo, impactante. Sai do uma Ituano e já, preparação vai, lá. e já vai bem Ele, lá, se eu não né? me engano, ele teve um período ali no Sub-23 do Arsenal, o Martinelli. Também acho que teve. Ele não chegou não jogando, foi né? já chegou assim... Assim que o Arteta chegou, ele começa a ser Na utilizado. Premier League, cara, isso é muito raro. Não, muito é raro, difícil. é raro. Até Muito porque o difícil. nível é muito diferente de O tudo. Alisson demorou de um tudo. pouquinho também no Liverpool. É, Mas e o Alisson ele veio jogou do na Roma, Roma né? antes. Sim. Bruno Guimarães também, jogou no Lyon antes. Exatamente. Paquetá, jogou no Milan antes. Eu acho que o último no Lyon. jogador que saiu do Brasil e chegou lá arrebentando foi o Neymar. Chegou ao Mas você Barcelona. tá vendo No pra time Europa. top. Não, porque eu pensei vendo mais pra Europa. no Na ambiente Premier League, tá. é. Que é um campeonato muito difícil, gente. É um campeonato... E o Neymar já saiu gigante daqui também, Neymar né? saiu já até mais saiu velho titular do da que- seleção brasileira, gigante daqui, né? Vai ser um desafio pro Estevão também, gente. E ele também é um jogador extremamente talentoso. Eu acho até que o Luiz tem boas características para chegar ao futebol inglês e conseguir performar. E ele tem uma experiência de Europa prévia. Se não foi ideal, teve alguns momentos bons no Betis. O Betis não estava Eu queria mandando até o Luiz entrar, Henrique embora. exatamente, eu queria até entrar mais em detalhes, porque é o seguinte, o Luiz Henrique, a primeira temporada dele no Betis é muito boa, a ponto de ser pretendido, né, de ser especulado nesse mercado, no mercado de Premier League. A segunda temporada é a temporada que começa a questão das apostas, e ele tem uma queda de produção. E não dá pra gente dizer se foi por isso, se foi por aquilo, mas ele tem uma queda de produção. Isso é fato. Talvez ele tenha olhado aquela primeira temporada lá no Betis e falado, ó, eu tô próximo desse nível aqui, ou tô me sentindo até melhor do que aquele nível que eu alcancei lá, e eu quero me colocar à prova. Tem os riscos, né? Como a gente já bem explanou aqui, acho que todos os pontos que a gente tocou na mesa, eles são consideráveis. A gente tem que abordar essa questão por todos esses pontos, mas realmente há esse risco, na minha opinião, assim, eu me identifico muito com isso que ele fez. Se eu sei que eu sou bom, eu quero me colocar entre os melhores para me provar. Quero ver que nível que eu tenho para continuar alcançando os objetivos Por que eu exemplo, consigo você na te carreira. propõe assim, ó, você quer ficar no Brasil para ser um Lédio Carmona, o rei dos comentaristas, escolhe o jogo que faz, escolhe o dia que folga, cereja no camarim, água que você escolhe, não vou falar o nome da marca aqui, mas o Lédio escolhe uma marca francesa de água que tem só para ele aqui. Ninguém pode gostar. Ninguém pode encostar. Ou você quer ser o 10º da BBC? Eu acho que eu ia querer ser Lédio Carmona, assim. Mas o vidão porque, do Lédio, assim, pô, eu acho que eu ia querer ser Aí Lédio é Carmona. covardia. O Lédio Carmona, assim, é muito... Tá certo. É um norte que tá um pouco E distante de mim, passa assim. muito pela seleção, assim, pra mim. Acho que a grande amarra que eu teria, se estivesse no lugar do Luiz, eu não... Não, eu só tô pensando nisso. A possibilidade de chegar à seleção numa Copa do Mundo, Exato. eu acho que é bem real hoje. Exato. Esse é o contexto dele. Não, né? eu tô pensando exclusivamente em seleção. E ele pode chegar chegando
a Premier League e performando. Só acho E que o com cara a tem um cabeça caminho do atual menos difícil. comandante da seleção. Em outras eras, seria até mais Isso. Por isso apropriado que ele fosse o ficar, Tite. ele vai estar aos olhos do Fosse Dorival. o Tite, Dorival eu não acho se até importa que com isso. assim, e eu penso mais como o Tite do que como o Dorival, inclusive. O jogador que está na Europa, para mim, sempre teria prioridade. Mas eu estou agora olhando que o comando da seleção mudou. E a prioridade não é mais para quem está na Europa, é para quem está se destacando, independentemente de onde esteja. O Dorival claramente deu uma guinada nas convocações olhando para o futebol brasileiro. E nesse contexto, a gente nem sabe se o Dorival, em princípio, ele dirige o Brasil até a Copa. Mas nesse contexto de Dorival Júnior é que eu acho que o Luiz Henrique toma uma decisão ousada, a ver. Ainda que seja para ganhar o dobro do que ele ganha e jogar na elite. Tem um ponto que eu ainda não consigo entender assim, nessa equação toda do Luiz. Se não chegar ao valor que o Textor quer, ainda assim ele... Decisão tomada por porque ele. o Lyon tá amarrado. O Lyon Olha não só, sabe se ele vai exatamente. poder Não, a questão chegar é a lá. seguinte, ele tem um acordo que ele jogaria esse ano e volta para a Europa, para o Lyon. O Lyon está garantido. Ou se pintar outras propostas. E há outras propostas. E há. A questão agora é barganha. Né? Ele estava encaminhado já com a Inglaterra. A questão agora é chegar no valor que o Textor almeja. 60 milhões Essa de decisão euros. cabe ao Textor, não ao Luiz. né? Claro, mas assim, já tem um acordo que ele voltaria, ele poderia voltar para a Europa. O Textor tentou convencê-lo. Não, nós temos acordo. Fica aqui. Olha só, vai ser bom para você ficar. O Textor ficaria feliz, pelo menos foi o que ele me disse, se o Luiz Henrique ficasse aqui. Fica aqui e tal, fica mais um tempo Cara, aqui, joga o Mundial de Clubes. Exato. O Mundial de Clubes é mais um ponto de valorização pra Mas ele, Luiz Henrique, quer ir, cara. Tomou decisão. E aí você... muito questionável. E aí ele tomou decisão. Então, assim, e em vez do Lyon, pintou proposta da Inglaterra. E aí agora o Textor está tentando chegar nesse valor de 60 milhões de euros. Que, convenhamos, Muito alto. é um valor estratosférico. Se chegar, eu não ouvi vai essa chegar, informação né? e falei, Não vai chegar. Eu tô até pesquisando Sei, aqui não os vai últimos chegar. jogadores que... a gente estava debatendo que o Havertz, tudo bem que já era um jogador de Europa, o Arsenal pagou 60 milhões de libras. E outra, Havertz. qualquer europeu que faça uma pesquisa, Luiz Henrique, deixa eu ver o que eu tenho sobre ele. Você vai batendo na história das apostas, que é uma história que não está acabada ainda, aí. né? Não está terminada. Ele teve um envolvimento lá e é um caso que está aberto. Então, isso aí não é um caso, não é um, E tem- um tema de Agora, valorização. eu acho assim, ó, quando você barganha, assim, quando você não está desesperado para vender, eu olhando assim, eu acho muito, porque eu fico olhando outros jogadores, tipo o Estevão, que tem menos idade. Nunca foi e voltou, que é uma coisa que para eles Nunca foi e conta. voltou. Mas tem algumas loucuras também feitas por clubes ingleses, né? Por exemplo, o Havertz eu achei, caramba, 60 milhões de libras pelo Havertz. É porque o Havertz, assim, ele saiu muito jovem, ainda mais jovem que o Luiz Henrique do Bayer Leverkusen pro Arsenal, acho que foi essa ponte direta. Ele era um grande destaque do futebol alemão e, assim, eles têm essa questão eurocêntrica Vou dele, dar né? outra aqui. O jogador de lá, eles pagam mais caro O City nele, né? pagou... Se que me desculpe, assim, se vocês acharem que o Grealish é mais jogador que o Luiz Henrique. Eu não acho. O City pagou 100 milhões de libras pelo Grealish. Transferência entre 100 clubes milhões de ingleses, né? libras. E o Grealish Então, tem eu tô dizendo que questão às de ser vezes inglês tem. também, porque lá tem questões de Eurocentro. Então, assim, regulamento. tem jogadores que já foram por um valor, assim, você fala, pô, Bale, que eu acho que é talvez o exemplo mais bem acabado de uma mexida maluca por uma grana maluca, né? Não, eu acho que o Luiz não tem o tamanho do Havertz. O Havertz já tinha feito melhor. gol em final europeia, Sim. era um jogador que já tinha um Ele trajeto é mais lá. completo, é mais completo Mas que o se Luiz. pô, você botou 60 libras no Havertz, 45 no Luiz não É o que chega eu tô a ser absurdo. dizendo, não chega a ser absurdo. Não chega a ser absurdo. Se você paga 100 milhões de libras no Grealish, eu não acho absurdo Tem um pagar outro problema 60 também. milhões de euros no Luiz Henrique. Eu não acho. Eu acho que depende de como você consegue É negociar. porque essa questão não é só uma questão da bola que o cara joga. Esse é o problema desse mercado europeu. Claro. Né? Eles consideram uma série de variáveis. Primeiro, o jogador sul-americano, na visão deles, em termos de valor, saindo daqui, eles sabem que aqui a nossa moeda vale muito menos que a deles. Claro. Então eles não vão pagar o mesmo valor. Transferência entre clubes ingleses. Se você for pegar o histórico, cara, o que tem de absurdo de valor de contratação, pega o valor do Maguire, que foi zagueiro do Manchester United. É um negócio absurdo. Por isso eu tô dizendo. Deixa o Textor sonhar. Se ele conseguir, tem que aplaudir, mas eu né, acho cara? eu acho que esse valor, e não é só o Luiz Henrique, isso acontece no Brasil frequentemente, né? Os clubes brasileiros às vezes exageram nessa previsão e deixam de fazer boas vendas muitas Vou te vezes. falar, hoje eu acho barato pelo Estevão 60 milhões de euros. Eu acho barato, sinceramente. Acho barato, acho que ele tá saindo barato. E ele tá saindo porque o contrato, o Palmeiras estava vendo, pô, cara, a gente precisa vender, porque daqui a pouco o contrato vai se aproximar ao fim do contrato. E aí vão ficar na mão. E vão ficar na do mão. cara. Mas assim, hoje eu acho que o Chelsea se deu bem, pagando 60 milhões de euros no Estevão.
Cara, mercado, o que é caro, o que é barato? É aquilo que o clube pode pagar. Por exemplo, eu até hoje não entendi o Flamengo gastar 20 milhões de euros no Alcaraz. Eu não entendi. Pra mim é caro. Não, é caro. Mas o Flamengo foi lá e pagou. É caro. Se o Alcaraz valia 20 milhões de euros... Pagou taxa de urgência. Pra vir jogar no Brasil. E tem o fato de ser o Flamengo também, né? Não, o cara, na hora que escuta o Flamengo, e hoje na hora que escuta é Igor que Rojas, naquele momento o Flamengo estava sem jogador, porque tinha uma quantidade absurda de lesões ali e tinha uma temporada acabando. O Flamengo tomou uma decisão, que é, essa temporada vale muito pra gente, então a gente vai pagar o que o cara não vale, talvez. Ia dar um contrato pro Dudu que parecia uma loucura quando ele era jogador do Palmeiras naquela outra vez. Cara, ele ia ter um salário estratosférico. Eu falei, pô, que coisa. Pro Cruzeiro não era caro, o Cruzeiro achou que valia. Eu acho que o contrato que o Cruzeiro ofereceu ao Gabigol, daquilo que se tem de informação vazada, eu acho que é um contrato bem acima da expectativa atual da carreira do Gabigol. Também acho. Volta, parte 2 da nossa Central do Mercado. Vinícius Bueno, aniversariante do dia. O Cruzeiro tá impossível, é isso, Vini? E oficializou hoje a chegada de mais 2 jogadores experientes. O Fagner, lateral direito do Corinthians, que chega por empréstimo de uma temporada, com o time paulista pagando 50% dos salários. E o Eduardo, que perdeu um pouco de espaço no Botafogo. 2 jogadores oficializados que chegam para reforçar a equipe do Fernando Diniz. Agora a gente fala sobre o Jair, que é zagueiro do Santos e que tá a caminho do Botafogo. O time carioca conseguiu convencer o atleta a se transferir para o Rio de Janeiro, era o que faltava. Agora o Botafogo vai bater o martelo com o Santos para definir qual o valor que será pago e quais os atletas que serão envolvidos nessa negociação. Olha, o elenco do Botafogo que vai iniciar o Carioca se reapresentou, a maioria de jovens, alguns jogadores conhecidos da torcida, olha isso. 2025 começou no Botafogo. O elenco que vai disputar o início do Campeonato Carioca se reapresentou e iniciou as atividades sob supervisão do coordenador de futebol do Alvinegro, Joel Carli. Primeiro período vai ser período de avaliações e exámenes, sin deixar de ir para campo, que é o principal de nosso treino e de nosso preparo. Y realmente estamos muy felices de estar aquí en casa, en nuestro CT, con la mejor estructura y brindando lo mejor para nuestros atletas para hacer un grande comienzo de año, de temporada. O time, composto em sua maioria por jovens da base, tem ainda o reforço de jogadores mais experientes do grupo que voltaram de empréstimo, como Patrick de Paula e Carlos Alberto. Acostumado a jogar no profissional, Matheus Nascimento também está com o grupo em busca de mais minutos em campo. Além de realizar exames médicos, os atletas já trabalharam em campo de olho na estreia do estadual no dia 11 contra o Maricá. Olha, a gente conhece aí desse grupo Patrick de Paula, que não vingou até agora, problemas físicos, todo mundo sabe o histórico do Patrick de Paula. Tava no Criciúma, exato. Ele retornou agora de empréstimo. Será que agora vai o Patrick de Paula? Aí tem também Matheus Nascimento e Carlos Alberto, que a gente viu, os mais experientes. Desse trio aí, quem você acha que pode conseguir mais chances, né, quando voltar ao grupo principal? Será que desse Patrick de trio Paula aí, emplaca? eu acho que dos 3, quem pode se destacar mais nesse início do Campeonato Carioca é o Carlos Alberto. Eu vejo como assim, um jogador que pode aproveitar melhor as oportunidades. Não acredito no Patrick de Paula dando a volta por cima com a camisa do Botafogo, de verdade. Nada me faz crer isso. E o Matheus Nascimento, assim, de verdade, eu acho que o Botafogo perdeu a oportunidade de fazer uma boa grana com ele. Perdeu o time, né? Perdeu o time, porque teve proposta financeiramente falando da Inglaterra, não lembro o nome do clube agora, peço desculpa, mas foi uma proposta muito boa e na ocasião John Texon não aceitou. Não acredito também Matheus Nascimento voando nesse começo de Campeonato Carioca. Também não acho que o Carlos Alberto irá voar, mas eu acho que ele vai aproveitar melhor as oportunidades. Coisa, o Carlos porque Alberto, ele já mostrou isso. Já entrou, já mostrou alguma qualidade, velocidade. Luiz Henrique saindo, pode abrir uma brecha, Almada também. Se o Tiquinho sair, talvez para o Matheus Nascimento ser o segundo centroavante, Dieguinho, não acha que esses 3 aí têm potencial? Cara, eu falo até com pena, pena assim, o termo, deixa eu corrigir minha fala aqui. Eu me sinto até um pouco frustrado porque eu vi esse moleque jogar muito na base, cara. O Matheus Nascimento na base, ele era um avião. Esse moleque era um absurdo. Cedo. E eu acho que o Botafogo até hoje projeta nele esse jogador. E é isso que eu acho que o Botafogo tem dificuldade, porque ele fica esperando um hipotético Matheus Nascimento que não acontece e já perdeu a oportunidade de vender. Eu acho que o tempo tá passando. Se pelo menos ele fosse um jogador que jogasse com frequência, beleza, a gente não vai vender, mas é um cara da rotação, entra sempre, ele quase não joga, não vende e o tempo tá passando. E jogador, principalmente nessa idade, ele precisa jogar. E o Matheus joga pouco. Eu não sei nem se isso tá atrapalhando até o desenvolvimento do garoto.
Porque assim, na base, esse moleque era um absurdo. Ele era cotado para ser um dos, talvez, futuros camisa 9 da seleção. O Paquito tá lembrando aqui, é verdade esse bilhete, Paquito? Já ofereceram, o Braga de Portugal ofereceu há quanto tempo? Há 3 anos? Em 2021, 149 milhões de reais no Matheus Nascimento. Só que nessa época aí eu até entendo não ter aceitado, porque ele tava jogando bem, ele era tratado como promessa, como joia. Só que ano passado, eu lembrei o nome do clube ali da em 21 até dá pra entender ter recusado, né, amigo? É o clube do grego. Exatamente, o clube que faz parte do grego que pode comprar o Vasco da Gama. Esse clube ofereceu uma baita grana ao Botafogo, o John Textor não aceitou. E eu falo isso porque na ocasião eu estava no meio da negociação, cheguei a ver o papel porque eu não acreditei no valor. Eu falei, não é possível. Aí a fonte na época mandou, tá aí. Agora você acredita? E o Botafogo mesmo assim recusou. Eu acho que perdeu a oportunidade de fazer um bom dinheiro com ele. Não acho que ele vai ser essa promessa, essa joia toda que todo mundo um dia imaginou que fosse. Eu acho que passou o momento dele. Talvez seja melhor ele respirar novos ares. Mas, se ele vai ser utilizado nesse início de Campeonato Carioca, é a oportunidade que ele tem para ele se destacar novamente e, quem sabe, conseguir para uma boa equipe futuramente. Olha, o Botafogo ainda não desistiu de contar com o zagueiro Jair dos Santos, né? Segundo o GE, a proposta do Alvinegro envolve 10 milhões de euros, mais a ida do Tiquinho, do Danilo Barbosa e do Lucas Halter para o Peixe. Um pacotão, esse Jair deve ser o novo Beckenbauer, né? É o Aldair, é o Baresi? Ó, confesso que eu não vi o Santos jogar a Série B, tá? Tô até traumatizado, não quero nem ver, quero nem saber como é que tá o resultado. Não acompanhou a Série B ano passado, Diego? Nunca mais disso, não. Mas assim, não vou nem falar do Jair, que eu confesso que eu não conheço. Mas me incomoda, mesmo não sendo botafoguense, a forma como eu vejo o Botafogo tratar o Tiquinho, gente. Isso me chamou a atenção. Achar centroavante no mercado moeda de troca, é muito difícil. E você, assim, ceder o Tiquinho com essa facilidade ao Santos, como o Botafogo está pensando em fazer. A gente já sabe que o Igor Jesus é bem possível de ser vendido. Talvez o Botafogo, dentro em breve, vai ter que ir ao mercado atrás de 2 centroavantes. Porque o Tiquinho era o suplente ali, imediato. Eu acho que tá muito fresco a memória de 24, mas, cara, a temporada 23 do Tiquinho foi absurdo. Ele foi disparado o melhor jogador do Botafogo. E assim, eu não consigo entender essa facilidade aí que o Botafogo tá querendo liberar. Em pouquíssimos clubes no futebol brasileiro, na minha opinião, o Tiquinho não é titular, cara. Não é titular no Pedro, talvez no Flamengo. Agora no Cruzeiro com o Gabigol. Ser reserva do Igor Jesus, normal. Não, demérito nenhum. O cara chegou na seleção brasileira, né? Não é nenhum demérito. Até porque assim, o Tiquinho tem que ter Soares, 2 bons centroavantes. Ao mesmo tempo que o Igor Jesus cresceu de produção, o Tiquinho caiu de produção. Então, eu acho que isso aconteceu também. Eu concordo com vocês que é difícil achar um centroavante, mas a gente não pode esquecer que hoje o Botafogo é uma SAF. Então, eles não estão pensando apenas no lado idolatria do torcedor, porque o Tiquinho, né? Exatamente, eles entendem que vale a pena fazer isso. Então eu me coloco no lado do clube também, mas me chama atenção. Esse Jair, ele tem que jogar muita bola. Exato. A equipe de scout do Botafogo é uma equipe que a gente tem que confiar bastante, porque faz contratações muito interessantes. Então esse Jair deve jogar muita bola, porque para eles oferecerem essa quantidade de dinheiro e poder envolver mais 3 jogadores, bota aí quanto que vai sair no papel essa conta. Então, de fato, deve jogar muita bola. Mas, Verê, você faria isso? Eu não, eu seguraria pelo menos o Tiquinho Soares, porque eu concordo com vocês, é difícil achar centroavante do mesmo nível. E o próprio Danilo Barbosa, cara, eu queria no Vasco, por exemplo, é um baita no jogador, é formado no Vasco, inclusive foi vendido ao Braga de Portugal em 2013, jogou no Palmeiras, é um baita de um jogador. E assim, o Botafogo tá numa baciada aí, que ele tá abrindo mão de alguns jogadores que eram de rotação alta no time. Tiquinho, Tietê, Danilo Barbosa, a gente vê que os scouts do Botafogo ter feito um trabalho absurdo, eles vão ter que acertar a mão legal de novo, porque eles estão abrindo mão de jogadores que se não são titulares hoje, mas são jogadores que jogam com muita frequência e mantêm o nível do time. E a gente sabe que futebol não é fácil você ficar toda hora acertando contratação. Cara, estão confiando muito por melhor que sejam os scouts do Botafogo, estão confiando muito. O norte-americano apresentou o projeto do clube ao brasileiro, que tem chances de ser contratado para substituir Arthur Jorge, português que vai deixar o Botafogo para defender, para comandar o Al Rayyan do Catar. O Textor gostou da conversa e tem ali admiração por Jardine. A cara do Flávio me olhando aqui é muito boa, viu? Campeão olímpico com a seleção brasileira em 2020. Então tem o nome do André Jardine e nas últimas horas surgiram também mais 2 opções. O Roger Machado, que está empregado lá no Internacional, e também o Tite, que está
desempregado. Ontem nós falamos um pouquinho disso no finalzinho do programa, quando saiu notícia, né? E aí, quem estava aqui na mesa, acho que era o Vamp, o Mauro e o Bruno, e eles falaram, não faz muito sentido o Jardine deixar, né, lá o futebol mexicano para voltar. Ela é oficial? É uma notícia confiável, Jardim, né? do Botafogo. Do Jardim. É oficial isso? Sim. O Botafogo quer o Jardim. Não. Mas que ele foi, conversou. Gente, é tão descabido isso. Saiu no GE, né? No Globo Esporte. Não estou duvidando da informação de nenhum tipo de jornalista, você sabe disso, que eu tenho o maior respeito por todos os profissionais. Mas é uma coisa tão descabida. O Jardine dirige o América do México. O América do México é um dos times mais ricos do mundo. Ele é dono da Televisa, dono do Estádio Azteca. Não é SAF, eles são donos. Ele está dirigindo, ele é ídolo no América do México. Um time que tem entrada no mundo inteiro e tal. Um time. Pô, e ele é ídolo, ele virou um herói, ele foi tricampeão lá. É o maior vencedor da história já do América do México como treinador. Não tem o menor sentido isso. E principalmente sabendo que quando ele trabalhou aqui no São Paulo, em 6 meses ele perdeu 2, 3 jogos, foi mandado embora. Conhecedor como ele é do futebol brasileiro, a maneira como você trabalha, o desrespeito aos profissionais. Olha, eu conheço o Jardim, converso com ele quase sempre, a gente fala muito por WhatsApp e tal. Eu não tive coragem de perguntar isso pra ele, mas eu acho que ele não é normal, não me parece uma coisa. Não tem muito, não tem nada. A gente nunca sabe. Doida, pô. Nunca sabe se o profissional. Você tenta, ué. Não. Fazer a proposta, ok. Agora ele pensar. Não. Teoricamente, o Tester não já tem. Ele pode até. Tentar. O texto tá ok, tem que tentar outros melhores, claro. Eu acho muito difícil. Eu acompanhei bem tudo aquilo que envolveu essa final entre Monterrey e América. Né? Entre outras coisas, estiveram frente a frente as duas principais fortunas do México. Verdade. São adversários dentro e fora do campo. Um quer ser mais forte que o outro. Né? A família Gona de Rivera é a dona da FEMSA, que é a principal fabricante de bebidas daquela região do mundo. Mexicana, família mexicana. E do outro lado, como o Flávio já destacou, o Mauro sabe disso, claro, o Azcárraga, que não preciso nem dizer, dono da Televisa, uma das maiores emissoras de televisão do mundo. Pronto, entre outras coisas. Então, eles competem com tudo. O cara coloca a lâmpada mais inovadora no seu estádio. O outro faz a mesma coisa, tenta fazer melhor. Tirar o técnico campeão, que é astro do grupo nesse momento, eu acho que não será nada fácil. A não ser que o Jardine, eu não quero mais ouvir os mariachis. Problemas pessoais que me parece não é o caso. Quero voltar, aí tudo bem. Mas fora isso, não acredito. Mas é muito foda. Não, aliás, não deve rolar, mas o Botafogo faz o movimento correto. Mas eu achei que os 3 nomes são absolutamente inviáveis. Até o Tite. Principalmente. Agora, o Tite ele tá horrorizado com que ele estava na seleção, estava lá num cantinho e tal. Ele ficou muito assustado com a maneira como o futebol está agressivo. Eu não falei com o Tite, tá? Mas eu tenho uma fonte que me diz, olha, ele está assustadíssimo com esse tipo de... a maneira como... que agora o futebol está sendo tratado de uma maneira violenta, não violenta com palavras, a discussão, essa importância que se dá em rede social, para influencers e tal, virou uma coisa muito violenta, uma coisa muito, sabe? Deixou de ser o futebol, passou a ser uma coisa quase de... O cara é um criminoso, ele é tratado como um bandido. Quando o cara vai mal no time, ele é um bandido. Ele não é um profissional. Exato. Penal, bandido, esse tipo de coisa assustou muito o Tite. E o Tite, infelizmente, é um cara bem resolvido financeiramente. E eu acho que ele vai querer ir para a Europa, nem que seja para um time menor, se ele quiser continuar trabalhando. Eu vou ficar muito surpreso, claro que às vezes as coisas mudam, se ele voltar a trabalhar tão cedo, se é que ele vai voltar a trabalhar no Brasil. E com relação ao Roger Machado, mais ainda, o Roger, ele não é do tipo que troca, sabe, por dinheiro, ele tem uma linha de conduta. Não estou dizendo que se um deles aceitar, está errado, cada um sabe da sua vida. Mas os 3 nomes, a princípio, me parecem inviáveis. Agora, a gente não sabe quais são os argumentos do texto. Mas são 3 escolhas interessantes. Eu acho as 3 escolhas boas para o Botafogo, mas ruim para os 3. Mas é estranho, né? O campeão da América e o campeão brasileiro começar a temporada sem treinador. Eu acho estranho. E não só isso, né? Dessa vez o Botafogo não teve o que fazer, né? Tem uma outra questão também para vocês comentarem sobre essa escolha do novo técnico. Por exemplo, até para o Jardine.
segundo a informação do Globo Esporte, é que ele não pretendia sair do clube, óbvio, né? Por tudo que o Flávio citou, mas gostou da conversa com o John Textor, né? Segundo a informação do Globo Esporte. Agora, a grande dúvida, Flávio, Vanderlei e Mauro, é a seguinte: o Botafogo do ano agora de 2025 é bem diferente do ano passado. Né? Muitos jogadores saíram. Mas isso também, né? Então, assim, é a troca de técnico, né? O Jardine, caso aceite a proposta, né, sairia de lá e chegaria aqui para encontrar um Botafogo ainda incógnita, né? Diferente do que foi o ano passado. Não é aquele jogador. Como se tivesse o Luiz Henrique, Almada, esse é Savarino ao mesmo tempo sem a pressão. Aí, desculpa comparar, mas tem que comparar com o Botafogo do ano passado. Né, aquele que o Thiago Nunes acabou pegando, que era aquele derretimento no brasileiro lá de 23. Ao mesmo tempo que ele perde o Almada, perde o Luiz Henrique, é o atual campeão do Brasil, o atual campeão da América, é um outro patamar, é um outro nível, uma outra felicidade. Ao mesmo tempo, tem a cobrança sim, mas a tranquilidade e a extrema felicidade do melhor ano da história de 120 anos do Botafogo. Então, evidentemente, é um outro momento. Só quero insistir, são ótimas escolhas, tanto o Jardine, quanto o Tite, quanto o Roger, mas aquilo que a gente está falando aqui, as três me parecem realmente, pelo momento, inviáveis. E não é como no Botafogo. Se fosse o Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, quem quer que fosse, os não seriam os mesmos. Provavelmente. O que eu falei, desfalei, berrei, não sei o que e tal. Sim, o André Jardine é um nome conversável no Botafogo. E não sei se vai dar negócio ou não, mas não é nenhum o jornalismo, como eu falei, eu nunca duvido de informação de ninguém. Não foi chute, não foi nada de... Eu não disse que foi também, eu só falei que eu me surpreendi. De novo, mas de novo. O jornalista, parabéns, ele está muito bem informado. É o Sérgio Santana. Parabéns, Sérgio. Muito bem informado. Só outra coisa também, e aí é de cada um, não estou falando que é um manual de procedimento, né? Por exemplo, eu, vou falar por mim. Sim. Eu converso com todo mundo. Esteja sob contrato, deixo muito claro, inclusive para cá. Se interessa pelo meu passe, pelo meu trabalho, eu converso com todo mundo. Daí é uma questão de respeito. Isso é perfeito. É uma questão de respeito. Agora, não, eu acabei de ser contrato, já aconteceu. Eu estava assinando no lugar. Só que uma única coisa mais complicada, no dia que eu assinei um contrato de confidencialidade de novo ao trabalho, chegou meu chefe lá, vem cá. Você está conversando com a emissora? Eu falei assim, olha, tem um contrato de confidencialidade, é uma empresa americana, mas pode falar, tem um contrato de confidencialidade, pode falar nem que está conversando. E é um negócio chato, mas faz parte. Ninguém falou, né? Porque ele veio te perguntar. Exatamente. É confidencial. Mas já não posso falar, não posso nem olhar para você, pô. Mas é isso. Temos os números, né, do Jardine lá no futebol. Não, é a comparação dos três ali, né? Perfeito. Então vamos lá com a comparação dos treinadores: Tite, Roger Machado e André Jardine. E o Pedro Henrique Sperber subindo a bola, dizendo que os três são gaúchos. Na tela, para você que nos acompanha pelo YouTube, e eu vou ler para você do rádio: Gaúchos no radar. É uma arte muito, né? Lembrando que grandes gaúchos na história do Botafogo. João Saldanha, como torcedor e como treinador campeão de 57. E quem tirou da fila de 68 e 89, o grande, saudoso Valdir Espinosa. Aí, Tite, Roger Machado e André Jardine. Na temporada 24, no ano 24, né? O Tite com 59 jogos, o Roger Machado com 61 e o André Jardine com 60 vitórias. O Tite teve 34, o Roger Machado 26 e o Jardine 33. Empates: 13 do Tite, 20 do Roger Machado, 15 do Jardine. Derrotas: 12 do Tite, 15 do Roger e 12 do Jardine. Gols marcados: o Tite com o Flamengo marcou 91, o Roger Machado 94, o time, né, do Roger Machado 94 e o time do Jardine 117. Isso em 2024. Só em 24, isso. Gols sofridos: 40 do Tite, Roger Machado 67, Jardine 73 títulos. O Tite teve um título, né, que foi o Carioca, o Roger Machado nenhum, mas nenhum, porém, numa circunstância bem diferente, né? O título que ele fez, tirou da zona de rebaixamento. Exatamente isso. E o Jardine com 5 lá no futebol mexicano. E o Roger foi vice-campeão gaúcho com o Juventude. Então, também tem isso. Desbancando o Internacional naquele momento, né? E eliminando o Inter da Copa do Brasil também, por assumir o Inter. É verdade.
Agora, Flávio Prado, esses números aí. Agora, né, tem aí a informação, né, do Jardine e tal. Nessa comparação, se a gente fosse, digamos assim, se você fosse o John Textor, Jardine, Roger Machado ou Tite, qual seria a sua escolha? Como, digamos assim, melhor treinador ou para a circunstância do Botafogo? Para mim, o Jardine. Jardine. Quer abrir? Pode abrir a discussão. Então. Não, porque o Tite muito dificilmente voltaria para o Rio de Janeiro. Não, eu digo, nem digo, por exemplo, não. A sua primeira escolha, independente da... Vou explicar. Primeiro, seria, porque o Tite acho que dificilmente voltaria agora e para o Rio de Janeiro. O Roger fez cavarinha mágica no Internacional. Ele não é de trocar mesmo. Tá perto da casa dele. E escolheria o Jardine. Só que eu repito o que eu disse aqui. Seria muito difícil conseguir tirar o Jardine, a não ser que seja muita grana, né? Ou um desejo pessoal dele. Muito difícil porque ele está por cima lá. Ele virou um mariachi mor. Não é, Mauro? Ganhou o troféu Mariachi de Ouro. Mariachi de Ouro. Ganhou o troféu Mariachi de Ouro. O Roger dificilmente troca uma coisa que me faz eu admirar ainda mais. O Roger é uma questão até de família. Ele não quer ficar trocando a escola das filhas, né? É um negócio muito bacana. Mas, principalmente em meio de temporada. Mas no começo é uma outra história. Mas ele trocou o Juventude pelo Inter. Sim, mas no caso é da terra dele, Rio Grande do Sul. Ele sai de Caxias, ia para Porto Alegre e tal. Uma troca rara. Também, né? Não, Limites também. E aí, claro. Se você... Estamos falando da cidade dele. Não, mas assim, exato, Caxias tá mais ou menos para Porto Alegre. Com todo respeito ao Juventude, também. é outra coisa. Além do outro nível, tem essa questão. Ele está voltando para a casa dele, que é Porto Alegre, a casa da família dele. O Grêmio poderia... o Botafogo, no caso, poderia ser, o que não significa descer, que vai ser. Eu insisto, acho que nenhum dos três vai aceitar por aquilo que a gente já falou. Eu já não acho mais. Já não acho mais. Você pensou melhor? O que você acha? Eu acho que a chance do Jardine cresce. É maior. Aumenta. É maior. Então tá aí. E vou dizer, se rolar, baita contratação do Botafogo. Isso aí. Não sei se para o Jardine, mas para o Botafogo é excelente. Então... Não, eu quero dizer o seguinte, esse João Textor é atrevido pra caramba, hein? Ele foi brigar com as cargas, com as famílias cargas, pô. Porque os caras vão ficar pé da vida, né? Não é fácil. O Jardine, ele sai, vai para um time pequeno do México, começa a fazer história lá. O América traz o cara fez o que fez, um trabalho extraordinário no América do México. Pô, ele sabe, tá tranquilo. É aquela coisa, é a mesma coisa assim que, sei lá, vou citar com um time qualquer, o Cruzeiro. Vem e tira o Abel do Palmeiras. Porra, Dona Leila fica louca da vida. É mais ou menos essa proporção. Sabe, o time, no caso aqui, América e Botafogo não são adversários. Mas assim, é uma coisa assim, tipo assim, como é que você fala? Então, quem não vai mexer... Aconteceu com o Luiz Castro em 23. Quem não vai mexer no futebol aqui brasileiro? Seguramente o Palmeiras, não é? A gente nunca sabe como é o futebol, mas quem é o técnico mais seguro? Ou alguém, se bem que... Incaível. Os dois mais seguros do Abel e o Voivoda. Mas talvez o Fortaleza não tenha a bala que tem o Palmeiras. Mas é a mesma coisa que alguém tentar já ousar tentar. Um time brasileiro, né? Seja ele qual for, o Grêmio, Internacional, São Paulo, vai lá e... Igual a CBF tem o Guardiola, o Ancelotti, eu acho... tipo assim, o Liverpool tem, quando saiu o Klopp, ir lá contratar o Guardiola. Um negócio meio assim, né? E contratou um cara que tá melhor que o Klopp, que é o Slot, né? O que tá acontecendo com o Liverpool é um negócio fantástico, né? Agora é uma coisa de maluco, né? O sujeito atrevido, esse Textor, viu? Ele foi uma aposta que eu achava que era uma aposta que não tinha nenhuma chance, mas pelo jeito tem sim. Bom, eu concordo com o pessoal que falou aí no Seleção Sport TV que eu acho que é bem arriscado pro Luiz Henrique, que é um cara que tem mercado na Europa, ele tem a possibilidade de ir para um time melhor do que o Lyon, né? Se por acaso vier um time da Premier League, tá, ok, mas também tem a questão da Seleção Brasileira, como falaram. Eu acho que Seleção Brasileira, cara, para ele que tá indo para se for para um time da Inglaterra, não é para um grande, do Big Six, não é para um Arsenal, para um Chelsea, Tottenham, Manchester City, United, Liverpool, não é o Big Six, então ele vai ficar um pouco esquecido, né? A não ser que ele mantenha nas próximas convocações, mesmo que ele saia, a próxima convocação, certamente o Dorival deve chamar ele, por questão de merecimento pelos últimos jogos da Seleção Brasileira. Agora, se ele não entrar e destruir
ele vai aos poucos ir perdendo espaço, principalmente se ele estiver num time da Europa que não é do grande centro e não for um cara que esteja jogando muita bola nesse time europeu, destruindo de jogar bola, seja um jogador que jogue um jogo, banco no outro, um jogo joga, é banco no outro, acaba perdendo aí as próximas convocações e aí vai voltar, filho. Esquece. Ainda mais na posição de ponta direita, que tem ali o Rafinha, o Savinho, o Estevão, o Rodrigo, às vezes joga por ali também, dependendo de quem vai entrar. Se entra um Neymar, entra um centroavante, entra o Vinícius Júnior, ele cai pela direita. Então é uma posição muito concorrida, com muita fartura de opções hoje na seleção brasileira. Pode ser que ele perca um pouco de espaço. Eu acho que pelo menos ficar até o meio do ano, ele conseguiria até uma venda melhor. Porque vai que ele chega num Super Mundial, o Botafogo entra no Super Mundial, passa da fase de grupos, vai para oitavas de final, aí pode pegar o Palmeiras, vai que elimina o Palmeiras e chega numas quartas de final de Mundial de Clubes, Super Mundial de Clubes. Ele se valoriza demais, demais. E aí sim pode vir um time do Big Six, né? Ou um Barcelona, como disseram que deu uma sondadinha já, pode ser que chegue com uma proposta boa e ele vá para um time gigantesco da Europa. Um Bayern, um Barcelona, um Real Madrid, um Liverpool, um Arsenal, um Manchester, né? E aí um Juventus, e a coisa melhora um pouco de figura. Ele passa a estar num grande clube, num grande centro, destaque na Europa, e aí sim com vaga garantida na seleção brasileira e na próxima Copa. Eu acho que é um passo meio arriscado. E o que falou de besteira o Flávio Prado no Jovem Pan, né? Na Jovem Pan ali no... esqueci o nome do programa agora, fugiu o nome do programa. Nossa, um absurdo, nunca que o Jardim ia largar o América do México para vir o Botafogo. Ele se esquece que o Botafogo é o atual campeão da América e campeão brasileiro, só isso, né? Ele se esquece que, assim como o América do México é um dos times mais ricos do México, o Botafogo é um dos times mais ricos hoje do Brasil. Quem bate de frente com o Botafogo em valores de contratação e tal? Flamengo, Palmeiras, um pouco Cruzeiro, mas pegando jogadores velhos já, Dudu, Eduardo, Gabigol, Cássio, Fagner, né? O Botafogo é hoje um dos, no mínimo, 5 principais times para se reforçar no ano. Com o poder de chegar, hoje o Corinthians o Corinthians se endividando, né? Jogando dinheiro para frente, mas com grandes contratações, compras, investimentos, e tem o poder de patrocinador e de arrecadação muito alto, né? Corinthians e Cruzeiro entram aí nesse bolo junto com o Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Não tem outros times mais fortes que esses 5. Então, o Botafogo hoje, na minha opinião, é um dos top 3. Mas se for fazer um top 5, bota o Cruzeiro e o Corinthians também. O Botafogo é campeão brasileiro e Libertadores. Tá no Super Mundial. O América do México tá no Super Mundial. No Mundial da Copa do Mundo de Clubes da FIFA de julho? Não tá. O Botafogo está. Então, tem muita coisa aí. No Botafogo, ele disputaria 7 títulos. Carioca. Eu nem não almejo Carioca, mas tá ali na disputa. Carioca, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Mundial, o Copa do Mundo de Clubes, Recopa e Supercopa. 7 títulos. E aí? O Botafogo é um grande clube. A estrutura tá melhorando, a estrutura. Tem o Botafogo hoje, a estrutura do Botafogo de hoje, ela, sem sombra de dúvidas, será olhada para trás daqui a uns 10 anos e motivo de piada pra gente. Como é que a gente conseguiu ganhar um Brasileiro, Libertadores, com aquela porcaria de estrutura? Porque é só aumentando. É novo estádio sendo construído, é CT sendo melhorado, é um outro CT que está em planos para ser comprado terreno e ser feito um mega CT de proporções de maior da América Latina por aí, com parceria com o Lyon e com a Eagle. É só pra cima. Ai, um absurdo, não faz nenhum sentido isso. Nenhum deles, o Jardim, o Tite, não faz sentido isso. Cara, esquece Botafogo passado. Mudou. Acordem enquanto é tempo. Senão continuarão sendo motivo de chacota por falarem coisas e depois a internet vir trazer
vídeos antigos à tona daqui a um tempo. Olha o que o imbecil falou tempos atrás. Que idiota. Ganha dinheiro pra falar merda. Hoje, muito jornalista tá ganhando fama assim. Vídeos antigos voltando à tona e eles falando besteiras comparado com o que rolou. Sempre errando. Sempre dando tiro na água. Então, tem uns caras que gostam de passar vergonha, né? Então, eu fico por aqui, tá? Esse era o vídeo de hoje. É o terceiro conteúdo do dia já. Voltamos, tá? Todo vapor. Então, não deixe de dar uma moral pra gente. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Área de membros, temos 4 planos. Planos de 3, de 5, de 15 e outros valores aí. Cabe em todos os bolsos. Tem para todos os gostos. Né? Você ajuda muito o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui e o serviço de qualidade todos os dias com muito conteúdo sobre o fogão. É o canal que mais posta vídeos do Botafogo com maior número de minutagens diárias, né, por dia. É aqui. Somar os vídeos do Botafogo que eu posto aqui, todos os conteúdos, 40 minutos um, meia hora outro, 50 minutos, somar tudo, é papo de mais de 4 horas de conteúdo por dia. Então, fico por aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto sempre. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!